Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm sido luz? Ó, tem até ilustração hoje, gente. Vocês têm sido luz nas trevas por onde vocês têm passado? Vocês têm feito realmente diferença com a vida de vocês? Para ilustrar isso, exemplificar isso, eu quero contar hoje a história de uma mulher chamada Amy Carmichael. Essa mulher me inspira. A história, a biografia dela fala demais ao meu coração. E faz tempo que o Senhor está aqui falando comigo que eu deveria compartilhar com vocês. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero começar contando algo que aconteceu na infância dela. A Amy era irlandesa, ela nasceu lá por volta de 1860, alguma coisa. Seus pais eram cristãos, ela aprendeu desde pequenininha que Deus ouve as nossas orações e Ele responde. Então, um dia, com toda a fé de uma criança, ela orou e pediu a Deus olhos azuis, porque ela olhava ao seu redor, pais, irmãos, todo mundo tinha olho azul, menos ela. Então, ela orou e ela tinha certeza que Deus ia dar ela os olhos azuis. Ela foi dormir com os olhinhos castanhos dela. E qual foi a surpresa dela quando ela acordou de manhã e os olhos dela continuavam castanhos? Ela foi até a professora de escola dominical e disse: por que é que Deus não fez os meus olhos ficarem azuis? Eu tinha certeza, eu tinha toda a fé do mundo que os meus olhos iriam ficar azuis, como os dos meus irmãos, dos meus pais, de todo mundo. Por que eu sou diferente? E a professora da escola dominical dela disse assim: Amy, aprenda uma coisa hoje. Nem sempre as respostas de Deus vão ser sim, ainda que a gente ore com toda a fé do mundo. Às vezes, Ele vai nos responder não, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele vê o futuro, Amy, que você não vê. Ele tem um propósito para todas as coisas. Você nasceu na família que tinha que nascer e do jeitinho que você tinha que nascer. E fica essa lição para mim e para você. Nós nascemos e somos como deveríamos. Deus tem um propósito para isso. Ainda que a gente não possa ver no momento, em uma fé imatura, né? Num momento de uma oração infantil. Quantos de nós, gente, não fazemos esse tipo de oração? Ainda que nós não possamos ver. Por que é que nós somos diferentes às vezes? Tem uma coisa para você e guarde isso no teu coração, mas escuta bem o que eu vou te falar. Não se encaixar em alguns lugares, até mesmo na nossa família, pode ser uma bênção. Pode ter um propósito nisso. Não se esqueça disso. Não se esqueça. E eu estou contando essa história tão simples da Amy, tem tanto mais para contar sobre ela, e eu vou falar um pouco mais sobre a vida dela e sobre os aspectos que me abençoam muito. Mas eu não podia deixar de passar por essa história, mesmo porque lá na frente a gente vai falar sobre ela novamente. Então segura aí, fica comigo, que vale a pena escutar sobre a vida dessa mulher que foi, eu posso dizer que ela foi sim, as mãos e os pés do Senhor nessa terra. Amy então foi crescendo e na sua adolescência ela teve um encontro profundo e íntimo com o Senhor. Ela passava horas a fio em oração, ela tinha uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E como deveria ser, não tinha como isso não jorrar para as pessoas. Não tinha como as pessoas não verem isso. A Amy tinha um amor por quem estava perto dela, por quem passava pela vida dela. Ela cuidava dessas pessoas. Ela ajudava em tudo que ela podia e compartilhava a sua fé. Compartilhava o Cristo que ela servia e tanto amava. E a vida de Deus nela atraía essas pessoas ao Senhor. A Amy tinha uma vida de comunhão tão grande. E ela realmente transparecia isso, que as pessoas tinham tanta sede e fome daquilo que a Amy carregava, que eles iam aos montes à igreja onde ela frequentava, ao ponto de ter que ser construído um galpão enorme para poder comportar as pessoas que Amy evangelizava. Nessa época, Amy foi a uma conferência onde Hudson Taylor, queridos, outro homem de Deus que tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade, comunhão profunda com o Senhor, que fez grandes coisas nessa terra, que foi os pés e as mãos do Senhor também, mas a história dele eu conto outro dia. Mas inspirada, tocada por aquilo que Hudson carregava de Deus, por aquela unção, por aquela vida de Deus, Amy recebe uma direção do Altíssimo. O Senhor a chama para ser missionária em outros países, em lugares onde o evangelho ainda não chegou. Amy, então, decide ir para o Japão. Mas antes de continuar a história de Amy no Japão, eu quero falar algo aqui que é para a minha vida e para a sua vida. A Amy, ela aprendeu a fazer a diferença na sua Jerusalém, para depois ir para a sua Samaria, para a sua Judéia e os confins da terra. Muitas vezes nós queremos
fazer a obra do Senhor. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar que quer ser missionário, mas não prega nem para o vizinho. Os amigos não conhecem Jesus. Se não existe uma vida de profunda comunhão com o Senhor, não tem como existir um chamado de fato para levar o Evangelho a outros lugares. Se não pregamos na nossa Jerusalém, aonde estamos, onde vivemos, não temos como alargar as nossas fronteiras para Samaria, Judéia e até os confins da terra. É necessário entender que aonde há pessoas existe um campo missionário. É necessário entender que o nosso chamado começa aonde estamos, dentro da nossa família, dentro da nossa escola, do nosso trabalho, dentro dos lugares que nós frequentamos, aonde nós estivermos. Não se esqueça disso. Então Amy foi para o Japão e lá o Senhor a ensinou que para ganhar as pessoas para Cristo, ela precisava se parecer com eles. Assim como o apóstolo Paulo, que dizia que ele pregava aos gentios, se fazia de gentios, aos romanos se fazia de romano, aos judeus se fazia de judeu. Não que ele se tornava uma pessoa que ele não era, mas ele falava a mesma linguagem, respeitando a cultura daquelas pessoas, amando de fato aquelas pessoas, tirando os ruídos no falar e do agir que impediriam aquelas pessoas de conhecerem a Cristo. Que uma vez Amy estava pregando o evangelho para uma japonesa e a japonesa estava ali ouvindo, mas na hora do apelo, naquele momento de se entregar a Jesus, ela parou e falou assim: por que você usa essas roupas? Por que você se veste assim? E toda a conversa ali se deu por conta da roupa da Amy. E aquela japonesa teve que ir embora. E a Amy não pôde concluir aquilo que estava dizendo. Naquele momento a Amy aprendeu que ela deveria se vestir como eles, deveria falar como eles e se portar como eles para ganhá-los para Cristo. Depois do tempo, o Senhor a leva para a Índia, um lugar onde ela gastaria mais de 50 anos da sua vida servindo ao Senhor, fazendo uma diferença estrondosa naquele lugar, sendo luz nas trevas que havia ali. Amy rapidamente descobriu que naquele lugar havia algo cultural que era aterrador. As crianças eram vendidas aos templos e eram usadas como escravas de todas as formas, inclusive sexual. Criança de todas as idades. Amy, comovida por isso, tocada por Deus, Amy então decide que ela iria comprar essas crianças antes que elas fossem vendidas ao templo. Mas somente um indiano poderia fazer isso, somente uma indiana poderia fazer isso. Amy então pega pó de café, passa em sua pele branca, então a sua pele fica morena como a deles. Se veste como os indianos, aprende a se portar e a falar como um deles e começa a comprar as crianças. Amy então salva muitas crianças do tráfico, do tráfico humano. É assim que nós chamamos hoje situações como essa que ainda acontecem. Amy então cria orfanatos, envolve o mundo nisso, o mundo começa a enxergar o que está acontecendo na Índia. Amy então começa a receber ajuda de todos os lados e ela começa então a criar orfanatos, escolas, hospitais. A dimensão daquilo que Deus deu na mão dela foi tão grande e muito maior do que só essas coisas. Foi a salvação dessas crianças. Muitas dessas crianças continuaram servindo nesse mesmo ministério, que inclusive existe até hoje lá na Índia. Foi criada uma lei por causa de Amy, para que isso não acontecesse mais, para que as crianças não fossem mais vendidas ao templo. Quando eu vejo isso, eu penso, o que eu estou fazendo? Pelas pessoas que estão em trevas, fadadas a viver uma vida de dor, como a daquelas crianças. Fadadas a não conhecerem o amor, a graça de Deus. Sim, as pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem a Cristo vivem uma vida mais ou menos. Mas elas, ainda assim, vivem sem paz, sem alegria em seus corações, sem propósito, sem entender por que estão vivas. E isso traz a elas angústia de alma, ansiedade, tamanha, que eu e você que conhecemos o Senhor da paz, que conhecemos uma alegria genuína e profunda,
não conseguimos mais mensurar depois de anos vivendo nessa verdade. Quando eu era nova convertida, eu acho que eu pregava mais o evangelho para as pessoas, porque eu me lembrava de onde o Senhor tinha me tirado, da dor que eu tinha. Hoje, eu penso, meu Pai eterno, como eu não posso me calar, como eu não posso deixar de levar o teu amor. O Senhor fez tanto por mim. E mais do que isso, nós temos que, diante de Deus, colocar os nossos corações, os nossos dias, o nosso tempo, para ajudar as pessoas que sofrem nesse nível de trevas que essas crianças estão sofrendo e levar luz a elas. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso com as nossas orações, nós podemos fazer isso, gente, contribuindo com ONGs. Existe com certeza uma ONG aí onde você mora, que ajuda pessoas que vivem no tráfico humano, que vivem debaixo de violência doméstica, que precisam de ajuda, que estão tão, como diz aqui, estão tão no seu limite. A dor é tão intensa, nós não podemos fechar os nossos olhos e não fazer nada. Nós não podemos viver a nossa vida linda, né, no nosso mundo de maravilhas, né? Eu tenho uma amiga que fala no mundo de Alice, no País das Maravilhas, e fechar os olhos para a realidade ao nosso redor. Há muito que precisa ser feito e há muito que nós como igreja podemos fazer. Aquela mulher mudou uma lei de um país. Deus mudou a lei de um país através de uma mulher que cá entre nós não era nem reconhecida como é hoje em dia as mulheres. Naquela época, gente, numa outra cultura, se ela conseguiu passar por cima das barreiras de uma cultura, por amor a Deus, fez uma diferença tamanha que perdura até nos dias de hoje. Porque eu e você não podemos fazer diferença e ajudar pessoas. Eu vi muita gente nas redes sociais se levantar contra a ministra Damares quando ela falou aquelas atrocidades que são feitas com as crianças. E muita gente ficou, eu queria nunca ter ouvido falar disso, meu Deus, eu fiquei mal, eu fiquei dias ruins. E a gente fica mesmo. Quando eu descobri que essas coisas aconteciam, eu fiquei dias chorando. Eu quase vomitei quando eu ouvi certas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é real. A Damares não estava querendo voto ali, independente do partido político que você segue. Se você entrar em contato com as agências missionárias entre os ribeirinhos, você vai saber o quanto isso é real. Se você não fechar os seus olhos e pesquisar, você vai ver o quanto, infelizmente, isso é real. Isso é real aqui em Orlando. Recentemente foram presos mais de 120 pessoas, uma quadrilha inteira de tráfico humano. E sabe quem que estava envolvido? Pessoas que trabalham na Disney, gente. Pessoas de alto escalão da política desse país. Gente, pessoas que são professores em escolas. Thaisa, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho emocional para lidar com isso. Você pode orar. Você pode ajudar essas ONGs. Se o Senhor incomoda o teu coração, tudo aquilo que te incomoda demais, é porque Deus tem algo para fazer através da tua vida nisso. Procure uma dessas ONGs. Sirva, ajude essas pessoas. Tire-as dessa escuridão. Faça diferença nesse mundo. Não aceite as maldades ao seu redor. Seja onde você estiver. Naquilo que Deus te mandou fazer. Naquilo que Ele te chamou para ser. Do jeito que Ele te criou. Faça a diferença. Se você está enxergando coisas que ninguém mais está enxergando. Ou que ninguém quer ver. Está fechando os olhos. Se os teus olhos estão abertos. É porque o Senhor quer te usar nisso. Arregaça suas mangas. Faz o que precisa ser dito, pede a Ele direção. Viva uma vida de oração, de intensidade. Thaisa, mas eu já oro durante todo o dia, tenho lá meus minutos com Deus. Isso é importante, é assim que a gente tem que viver como cristão. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você ler biografias de homens e mulheres que fizeram grande diferença nesse mundo, que saquearam o inferno, você vai ver
que essas pessoas tinham horas a fio de oração. Sabe por quê? Porque eu e você somos transformados na oração. Porque eu e você não temos como não sair diferente depois de um tempo profundo, verdadeiro e genuíno de oração. O Espírito de Deus nos transforma, quebranta o nosso coração, traz arrependimento genuíno, nos transforma à imagem do Senhor. Para ser luz é preciso ter intimidade com Deus. Porque só assim você vai brilhar a luz que é dele, porque a luz não vem de mim, de você. Nós não temos nada para oferecer na nossa humanidade. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não conseguimos jorrar essa vida de Deus por nós mesmos, pela religião. É necessário ter vida, mas Thaís, eu não consigo ficar 2 minutos em oração. Fica os 2, depois 3, depois 5. Coloca o seu relógio para despertar e fica lá. E deixa eu te contar uma coisa, você não tem que falar durante meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quanto tempo o Espírito Santo te direcionar. Às vezes você vai adorar, você vai ler a palavra, vai deixar ele falar com você. Outras vezes você vai permanecer em silêncio e o Espírito Santo vai bradar no seu interior, te ensinando sobre as coisas do reino de Deus, as coisas que vêm do alto. Fortalecendo a sua identidade em Cristo, te fazendo ver quem você é em Deus e aquilo que o Altíssimo quer da sua vida. Derrama o teu coração na presença de Deus. Disponha teu coração a buscá-lo. E você vai ver as grandes coisas que o Senhor pode fazer através da sua vida. Porque Deus não tem homens prediletos e mulheres prediletas, eu sempre digo isso aqui. Ninguém é queridinho de Deus, mas tem aqueles em que Deus é o queridinho deles. Em que a presença e o amor de Deus é mais importante do que tudo ao redor. Tem aqueles que amam a presença de Deus e decidem ser Maria e não Marta. Decidem deixar a Marta de lado para parar tudo e buscar o Senhor, porque isso é o que é mais importante. Então hoje nós entendemos do Senhor que os seus nãos são para um propósito na nossa vida. Que os seus nãos muitas vezes vão ser proteção para nós, direção para nós, para aquilo que Ele tem lá no futuro para as nossas vidas. O não de Deus para Amy, ele era importante. Porque a Amy no futuro precisava se parecer com uma indiana. E com os olhos azuis isso não seria possível. Há um para quê, não um porquê. Há um para quê para todas as coisas. Creia nisso. Descanse no amor e na soberania de Deus. Cumpra o seu propósito nessa terra. Viva para aquilo que você foi criado. Viva para aquilo que você foi criado. Busque nele e ele vai te mostrar, ele vai te revelar. Um grande abraço para vocês, até a próxima.